Hoje, o Paulo Lisboa vai apresentar-nos a sua exposição Ciclóptico, que pode ser vista no MATE, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, até março de 2024. Começar por esta obra. Esta exposição, no fundo, é uma continuação do meu trabalho normal, que é um trabalho contínuo, sempre relacionado com a luz e com o desenho, questionando a imagem, as qualidades dos materiais, a interação entre os materiais e a luz. E os materiais? Que materiais é que usas? Pronto, para esta exposição usei carvão. Neste caso é carvão vegetal, pelo vulgo carvão de churrasco, que depois é processado por mim de forma a ficar um pó com diferentes densidades. Conforme o resultado que eu quero, utilizo densidades mais finas ou mais grossas. E no caso destes desenhos é aplicado numa chapa de alumínio com a forma circular que está assente numa mesa rotativa. E a rotação ajuda a que haja uma homogeneização maior do pó na sua distribuição na superfície do alumínio. As gradações são dadas através de diferentes quantidades de camadas de pó. Portanto, as partes mais escuras têm muitas camadas, as partes mais claras têm muito poucas ou nenhumas. No caso deste desenho, não há nenhuma parte que não tenha pó. Esta peça é um pedaço de flanela preta que eu usei para cobrir o ateliê, para cobrir uma janela do ateliê, porque para ensaiar a instalação de luz precisava do espaço completamente escuro. E o que se passou foi que ela teve 3 anos a bloquear a luz. E tem uma certa relação com a rotação da mesa, porque no fundo o pano estava sempre no mesmo sítio, o planeta ia rodando, portanto a rotação está lá também, e os raios UV do Sol foram consumindo o corante da flanela até mostrar a verdadeira cor da matéria-prima, da flanela. Por outro lado, isto é uma questão de interpretação, mas acho que é bastante direto ir-se para o sudário de Cristo, para esse tipo de coisas. Tem uma relação grande com o esforço físico e como os meus trabalhos normalmente até são confundidos com impressões fotográficas, técnicas que não têm ação humana, achei importante mostrar esta peça para fazer essa relação com o local de trabalho e com o trabalho em si. Aqui temos uma peça de chão que essencialmente é igual às peças que estão na instalação suspensas. Eu aqui mostrei-a no chão por várias razões. Por um lado, temos uma percepção completamente diferente do material, da circularidade da acumulação de material. Podemos ver as partículas todas de carvão. E por outro, houve uma história que
que me foi entusiasmando enquanto estava a produzir a exposição, que tem a ver com os testes nucleares que aconteceram nos anos 50, nos Estados Unidos, em que eram testes subterrâneos, porque os testes nucleares já eram bastante polémicos na altura. Então, os Estados Unidos realizavam testes subterrâneos para não serem detectados, e alguém se esqueceu de tirar a tampa de um dos túneis que davam acesso a esses locais subterrâneos. Então, o que aconteceu foi, quando houve a explosão nuclear, houve uma tampa de esgoto que foi projetada para o espaço e julga-se que é o objeto proveniente da Terra que está mais longe da Terra. Portanto, está a uma velocidade enorme e, pronto, acho engraçado se um dia um extraterrestre der com uma tampa de esgoto, vai achar que é o objeto mais sofisticado dos habitantes deste planeta. Pronto, no fundo mostra um pouco a estupidez do ser humano também, não é? Pronto, esta peça, tecnicamente, é muito semelhante à primeira que vimos. A grande diferença é que, se tivermos um olhar muito atento, conseguimos ver que há pequenos anéis que, no fundo, mostram a diferença entre as camadas, a acumulação de camadas. E aqui sim, há um local aqui no centro com 1 centímetro de diâmetro que não tem pó absolutamente nenhum. É o branco do alumínio e nada mais. Dá para reparar que cada camada é quase invisível, a sobreposição das camadas é que vão tornando o material visível. E através dos anéis, tal como nas árvores e outros elementos naturais, dá para perceber quantas voltas a peça deu na mesa. Foram 2100 voltas. Portanto, esta peça andou a circular na mesa 2100 vezes. Mais coisa, menos coisa. Portanto, aqui estamos numa sala que tem a tal instalação, que já falei há pouco. No fundo são discos de vidro, saturados com pó de carvão, com várias densidades de acumulação de carvão, que podem absorver completamente a luz, podem refleti-la parcialmente ou refleti-la completamente. Portanto, nesta face dos vidros, podemos observar as partículas de carvão em contraluz, que formam um desenho completamente diferente. Eu normalmente nas exposições tenho uma parte de desenho e uma parte de instalação de luz.
tenho separado sempre uma coisa da outra. Nesta exposição resolvi juntar as duas coisas. Portanto, isto funciona um bocado para mim como se o observador tivesse acesso ao interior do desenho, passando este plano, o plano definido pelos vidros. De um lado estamos fora do desenho e do outro é como se passássemos para trás do suporte do desenho. Pronto, neste caso é vidro, mas podia ser papel ou outra coisa. É um pouco como se o observador passasse a fazer parte do desenho e pudesse observar por dentro. Tanto as projeções como os reflexos fazem lembrar galáxias ou coisas espaciais, longínquas. Não é uma coisa completamente propositada, pronto, tem de certeza a ver com interesses meus e coisas que leio, mas não é completamente intencional. Uma coisa importante é o alinhamento, tem que estar perfeito entre a fonte de luz e o círculo de vidro, tal como o efeito de lente gravitacional. Agora o James Webb tem feito grandes imagens onde podemos observar o efeito da lente gravitacional, que é no fundo um objeto que está mais próximo, se estiver alinhado com um que está muito distante e que seria invisível, a deformação da gravidade faz com que o objeto que está mais distante apareça à frente do mais próximo. Portanto, permite-nos ir muito mais longe do que íamos em termos de exploração de imagens do cosmos, não é? Portanto, estas peças de vidro, depois, em termos de luz, desmultiplicam-se nos dois sentidos. É uma interação grande entre elas também. No fundo, é uma peça para o observador deambular à volta da peça e ir descobrindo coisas subtis. E, de certa forma, cada uma destas peças funciona um pouco como o disco de acreção de uma galáxia, que vai acumulando os materiais que vão rodando à volta do centro até serem engolidos.